Como é bom quando o povo se reúne na presença de Deus, sempre há louvores, sempre há adoração. Não há um servo que não tenha louvores a Deus, que não possa louvar ao Senhor. Até os mudos adoram e exaltam o nome do Eterno. Louvam o Senhor. Até aqueles que não têm a voz, o som da voz, conseguem louvar ao Senhor, conseguem adorar ao Senhor. Eu quero ler Efésios capítulo 1, quero começar do versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradecer a si no amado, em que temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propuseram em si mesmo, se tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto os que estão nos céus, como os que estão na terra. Você pode dar um glórias a Deus. Aleluia. Tome seu assento. Esta palavra muito me falou na noite de ontem, quando estava eu meditando na palavra do Senhor, e muito alegrou meu coração, porque o nosso Deus, diante da grande falha, da grande queda de Adão, planejou, projetou para a nossa vida um livramento, um escape. A providência divina chegou, e nós não ficamos à margem, à dispensação, à distância de Deus, porque Deus, na sua excelsa sabedoria e na perfeição do seu amor, já projetou o nosso resgate antes da nossa existência. Antes mesmo que você soubesse que passaria por um risco de morte, Deus já preparara o livramento. É como alguém que está muito bem de saúde e não tem nenhum tipo de enfermidade, de repente um súbito começa a uma enfermidade mortal, quase a morte, incubado, já desconsiderado, mas a boa mão do Senhor vem e logo essa pessoa é curada, logo essa pessoa é restaurada, logo essa pessoa agora está vivendo muito bem, porque antes mesmo que ela soubesse que ia ficar doente, Deus já preparou a cura e enviou a cura para ela. É mais ou menos isso que Paulo está nos dizendo, quando ele nos fala que Deus nos elege, não que, entenda isso, não que a eleição seja um privilégio para alguns, mas os que estão em Cristo já são eleitos, já na antecipação de Deus, por antecedência, porque em Cristo há salvação. Você pode levantar sua mão e declarar isso: em Cristo Jesus há salvação, e os que estão em Cristo Jesus não morrem, os que estão em Cristo Jesus viverão para sempre. E ele declarou isto: crês tu que aquele que em mim crer não morrerá, mas viverá eternamente. Meus irmãos, nós precisamos compreender que estamos nesta terra como forasteiros, estamos nesta terra de passagem. Nós nos
preocupamos tanto com as coisas desta terra, nos entregamos tanto às coisas desta terra, nos dedicamos tanto às coisas desta terra, até porque estamos nela e nós conseguimos enxergar nela o tempo da nossa existência. Mas quem está em Cristo precisa entender que é um mero forasteiro, que é um mero peregrino nesta terra, que está aqui de passagem e que esta terra não é a sua casa eterna. A nossa casa eterna está nos céus. Jesus declara isso em João, nos dizendo: não vos turbeis o vosso coração, mas credes em Deus e também credes em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Uma é minha, cadê o segundo que já tomou posse desta morada? Se não fosse assim, eu não teria dito. Eu iria, prepararia, voltaria para que aonde eu estiver, estejais vós também. É importante termos essa preocupação, esse zelo pela vida, por esta vida que nós já temos aqui nesse espaço temporal, nesse cosmos, nessa terra. Mas é necessário nos preocuparmos mais ainda pela vida que Deus nos dá e nos dará na eternidade. Nós cuidamos mais do que nós vimos, do que aquilo que nós não enxergamos, e é natural que isso aconteça. Mas Paulo está nos dizendo que em Cristo Deus já nos elegeu para uma eternidade. Deus já nos predestinou, Deus já predeterminou em Jesus Cristo. Os que nele creem não morrerão, mas receberão a vida eterna. A predestinação é para aquele que crê em Jesus, já predeterminado antes da fundação do mundo, já eleito antes da fundação do mundo, não por causa de você, não por causa de mim, mas por causa de Jesus, que veio e morreu pelo pecador, para que o pecador convertido recebesse a graça que é o favor imerecido de Deus, porque a nossa salvação não nos é dada pelos nossos méritos pessoais, não nos é dada pelas nossas qualidades pessoais, nos é dada pela graça. A graça está aqui. A graça está aqui, a graça está aqui sobre cada um de nós. A graça de Deus, o presente de Deus, o favor de Deus nos alcançou, os nossos olhos foram abertos e a graça nos alcança, e os céus nos são revelados, e nós conseguimos enxergar o Cristo ressurreto. E assim como Ele morreu, também com Ele nós morremos, e assim como Ele ressuscitou, levanta esta mão para que você possa glorificá-lo. Com Ele também ressuscitaremos. Aleluia! A nossa motivação maior não está aqui neste tempo, nesta terra. A nossa motivação maior é que existe uma eternidade preparada para nós diante de Deus. A maior riqueza que você pode ter, e essa frase constantemente durante 2 semanas tem vindo aos meus ouvidos, constantemente eu ouço o Espírito me falando isso, não uma vez, 2 vezes, mas às vezes por dia 4, 5 vezes, ou até mais. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua salvação? O que adianta? Vamos nos envolver com as coisas dessa terra? Temos que nos envolver, mas precisamos atentar que o nosso maior tesouro não está aqui, está na glória. Estamos vivendo um tempo em que a igreja está tão inserida, está tão envolvida no contexto humano e terreno, que ela está se esquecendo da eternidade. A igreja de Jesus está tão inserida, está tão envolvida, está
tão mecanizada, está tão automatizada, que ela está se esquecendo que Deus está com a mão na embreagem e está com o pé no freio na vida de todos nós. Há uma eternidade preparada para você. Há um céu preparado para você. Aleluia, parece que eu estou dizendo que há 1 quilo de tomate preparado para você, que há um molho de alface preparado para você. Eu estou dizendo que existe um céu preparado para você, existe uma eternidade preparada para você, e isto você precisa entender e exaltar. Estevão estava sendo apedrejado e os céus são abertos e ele consegue receber uma visão, e ele vê Jesus Cristo, o Filho de Deus, à destra do Pai, com os braços abertos, recebendo. Jó disse: nu vim a este mundo e no dele sairei. Você não é dono de nada. Tudo que você tem não te pertence, está emprestado. E nós falamos: o carro é meu, a casa é minha, o dinheiro é meu. Não, nós não temos nada. Isso não pode roubar de nós a motivação de construirmos as coisas nesta terra, amém? De conquistarmos as coisas nesta terra, amém? Deus não nos inibiu, nem nos impediu de prosperarmos. Ele disse que nós vamos comer o melhor dessa terra, nós vamos ter o melhor dessa terra, mas o que nós vamos ter aqui não pode se tornar obstáculos, empecilhos para nós chegarmos na glória. Para vivermos a eternidade, nós temos que viver cada dia da nossa vida como se Jesus estivesse voltando agora. Pense naquele moço rico, naquele mancebo de qualidade, tinha tudo. Chega a Jesus e pergunta a Jesus: mestre, o que devo fazer para ser salvo? Certamente ele até acreditava que Jesus era o Salvador, o Messias, o enviado. Porém o seu coração estava preso às riquezas, e Jesus, sabedor desta verdade, diz a ele: vai, vende tudo o que você tem, distribui aos pobres, depois você volte. E o texto diz que ele foi e não voltou. Aonde está o nosso coração? Aonde está o teu coração? Em que o teu coração está preso? Está detido? É importante entender que passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não há de passar. É importante entender que as aflições dos justos são muitas, mas é o Senhor quem os livra de todas. É importante entender que nós estamos aqui por um tempo, mas um dia nós o veremos face a face e seremos como Ele o é. Ele vive em nós e viverá para sempre. E aonde está o meu coração, ali estará o meu tesouro. Ali estará o meu tesouro. Deus está te preparando para entrar nos céus. Deus está te treinando para ser perfeito. Como o apóstolo Paulo, na própria carta aos Efésios, capítulo 4, nos ensina que nós vamos chegar um dia à estatura de varões perfeitos. Ainda não somos, mas quando isso alcançar a nossa vida, nós estaremos na glória com Ele. Tudo que os discípulos precisavam entender, e que eles não conseguiram entender, que Jesus não veio para estabelecer um reino na terra, Jesus não veio para estabelecer um governo no terreno, Jesus não veio para instalar o seu castelo na terra, o seu reino na terra. Jesus veio para trazer à terra um reino que iria se unificar na glória e nos céus. E é o que Paulo está dizendo aqui, nesse último versículo que nós lemos. Mas o que me chama a atenção, e por sinal é tese de muitos debates teológicos até hoje, é essa questão da eleição e essa questão da predestinação. Já somos eleitos em Cristo, não porque somos os queridinhos de Deus, não porque somos os preferidos do Senhor, porque não existe aquele que já está salvo aqui e pode viver de qualquer forma, de qualquer maneira.
Não existe isso. Eu sou predestinado, eu sou eleito, então se eu pecar, se eu errar, se eu falhar, se eu for descomprometido, o meu nome já está escrito no livro da vida. Ei, o reino de Deus é conquistado com esforço. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás, que Jesus não é digno de mim. Amém ou não amém? Nós precisamos entender que o reino do Senhor é para poucos e não para muitos. Não é para muitos. A Bíblia nos dá resposta para todas as questões. Eu já sou um eleito. Não basta apenas confessar Jesus Cristo como seu Salvador. Ele diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não basta vir para a igreja, não basta andar com a Bíblia, não basta ter um curso teológico, não basta ter um título de apóstolo, um título de pastor, um título de obreiro, diácono. Você tem que renunciar a si mesmo, negar a si mesmo, tomar a sua cruz, andar prudentemente na presença do Senhor, não como nécio, não como louco, mas andar prudentemente na presença do Senhor, ser luz para as trevas e exaltar a Cristo, e viver a vida de Cristo, andar em Cristo, viver em Cristo, exaltar a Cristo, quer comais, quer bebais, tudo façais para a glória do Senhor. Aleluia! Precisamos defender a bandeira do Evangelho, porque o céu não é para muitos. O céu de Jesus é para poucos, porque muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da vida. Andar na presença de Deus, viver na presença de Deus. A palavra do Senhor nos diz que existem entre alguns critérios, 2 critérios que são primordiais para conseguirmos ver Deus, não apenas nessa terra, mas na eternidade. Uma, seguir a hospitalidade com todos. Outra, a santificação, sem as quais ninguém verá Deus. Se você não for amigo de quem está perto de você, se você não tratar bem quem está perto de você, se você não for hospitaleiro, ou seja, gentil, amável, educado, derramar amor sobre as pessoas, você vai ter dificuldade de entrar no céu. Se você não andar em santidade, tirar as vestes promíscuas, não permitir que o pecado te governe, se libertar de si mesmo, porque o maior inimigo do homem não é o mundo, não é o pecado, não é o diabo, é ele mesmo. Se libertar de si mesmo e permitir que o Espírito do Senhor te governe, você não poderá ver Deus, você não poderá estar com Deus. Você só estará com Deus se você for guiado pelo Espírito Santo de Deus. Então não entre nessa linha de que uma vez salvo, salvo para sempre, eu posso viver de qualquer forma, fazer de qualquer forma. Ei, servo infiel, ele não falou a um estrangeiro, ele não declarou isso a um estranho, ele declarou ao servo, servo infiel, sobre o pouco foste infiel. Ele não falou isso a um desconhecido, ele falou ao servo, ao da casa, ao que estava servindo, ao que estava com ele, que não pôde entrar no gozo do seu Senhor por causa da sua infidelidade. Mas ao servo fiel ele disse: pois bem, servo fiel, aleluia.
Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do seu Pai, entra na alegria do seu Pai, entra na presença feliz do seu Pai, entra na casa do seu Pai. Eu não sei o que você está sofrendo, o que você está passando, mas sei que você está vencendo. Sei que você está perseverando, sei que você está conseguindo, sei que você vai continuar conseguindo, sei que você vai continuar lutando, sei que em alguns momentos você vai se sentir fraco, em alguns momentos vai se sentir triste, em alguns momentos vai se sentir abatido, conforme nós lemos no Salmo 116. Porém, em todas essas coisas, você já é mais que vencedor, porque você está em Cristo, porque você está em Cristo. Porque você está em Cristo Jesus. Essa é a predestinação, em Cristo. O texto diz em Cristo, nele, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. E isso aqui é muito importante. Com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. O teu nome circula nas regiões celestiais. Quando os demônios se preparam para te atacar, o Senhor declara que sobre o teu nome está a bênção de Abraão, está a bênção de Jacó, está a bênção de Isaac, está a bênção da plenitude em Cristo. Em Cristo você já é mais que vencedor. O inferno te respeita por causa de Cristo. O diabo te respeita por causa de Cristo. Os demônios te respeitam por causa de Cristo. A terra te honra por causa de Cristo. Dê um aplauso a Ele e glorifique o nome dEle. Versículo de número 4 nos diz: como também nos elegeu nele. Nos elegeu em quem? Em Cristo, nele. Em Cristo nós já fomos eleitos. Ou seja, Ele pagou o preço por nós. Ele, na pessoa do Espírito Santo, penhorou a nossa dívida. Nós fomos regenerados. Nós fomos resgatados, estávamos como escravos, escravos sem direito, escravos sem liberdade, escravos sem propósito, mas Cristo veio. Você pode levantar a mão sobre alguém e declarar: Cristo veio, Cristo veio, Cristo veio e te libertou. Hoje você não é mais escravo, você é filho, e o filho tem direito à herança. Aleluia! Glória a Deus! O escravo não vai para casa com o pai, mas o filho vai. O filho vai. Em Cristo nos tornamos filhos. Em Cristo nos tornamos filhos. E o filho tem direito de entrar na casa do pai. O escravo, para entrar, tem que pedir licença. O filho não precisa. O escravo tem direito a algumas coisas. O filho tem direito a todas as coisas. Aleluia. É assim que Deus quer que você se manifeste. O escravo só tem direito de usar as chaves para abrir as portas.
o filho abre as portas e entra por elas. Eu estou falando a filhos, eu não estou falando a escravos. Eu vou repetir, eu estou falando a filhos, eu não estou falando a escravos. A questão é que a gente não tem essa facilidade de entender paternidade. Sabe por quê? Eu vou te explicar. Uma mãe gera um filho, os pais recebem um filho em casa, e os filhos são criados para não ficarem com os pais. Os filhos são criados para irem embora. Amém ou não amém? Aconteceu isso comigo, aconteceu isso com a maior parte de vocês. A maior parte que está aqui, os pais criaram e foi embora. Os filhos foram embora. Mesmo que depois alguns tiveram que voltar para cuidar dos pais. Mesmo que alguns depois tiveram que abdicar da sua liberdade, do seu tempo, família e dedicar aos pais. Mas os filhos saem da casa do pai. É bíblico. Deixará o homem, pai e mãe, unir-se-á a sua mulher e serão ambos uma só carne. Amém ou não amém? Só que com Deus é diferente. Ele nos criou para voltarmos para casa, não para sairmos da casa. O Pai Celeste não nos quer fora da casa. O Pai Celeste vai fazer o casamento com o Filho único para nós retornarmos para casa e vivermos eternamente na casa com Ele. A lógica de Deus, o ciclo lógico de Deus funciona diferente do nosso. O casamento da igreja com Jesus, nós não sairemos da casa do Pai, nós voltaremos para a casa do Pai. O direito, isso não nos dá o direito de termos uma vida descomprometida. Eu aprendi, irmãos, durante mais de 20 anos. Eu aprendi, eu preguei, eu ensinei. Eu fiz apostilas. Eu lembro de uma apostila que eu fiz, que eu botei o título assim: uma vez salvo, salvo para sempre. A primeira igreja que eu fui pastor, eu defendia isso. Até um dia que Deus me corrigiu e disse: não é bem assim. Não é bem assim. Porque o salário do pecado é, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Quem ama o pecado se torna escravo do pecado. Então não basta uma pessoa levantar a mão para Jesus, vir à frente de uma igreja, receber uma oração, vir aqui a um tanque batismal, ser batizado, frequentar a igreja e viver uma vida pecaminosa, porque ele acredita que está salvo. Essa pessoa não está salva. Pelo contrário, primeiro, ela é mentirosa, está enganando a si mesmo. Os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Ela é serva do pecado, e se ela é serva do pecado, ela não pode entrar nos céus. Não sou eu que estou dizendo nem julgando, amém ou não amém? É a palavra de Deus. Ela não tem compromisso com Deus, ela não tem aliança com Deus. Por isso que o Senhor diz: saíram de mim, mas não são meus. Vieram de mim, mas não são meus. Naquele dia haverá uma grande surpresa. Haverá uma grande surpresa. E que nós não sejamos a surpresa triste, mas sejamos a surpresa feliz e alegre. Porque nós declaramos que vamos entrar na casa do Pai. Deixa eu continuar aqui esse texto. Tem muita coisa preciosa para nós e eu vou encerrar logo. Versículo de número 5 diz: e nos predestinou para filhos de adoção por quem? Por Jesus Cristo. Vamos entender isso. É claro que você não vai dizer para as pessoas que ainda não têm Jesus:
que ainda não confessaram Jesus Cristo como Senhor Salvador, que elas não são filhos de Deus, porque elas não vão compreender isso, amém ou não amém? Elas vão se sentir constrangidas. Pense você evangelizando uma pessoa dizendo: oi, tudo bem? Você sabia que você não é filha de Deus? Você se sentiria bem ouvindo isso? Claro que não, nem eu. Você precisa ter um tempo, e a melhor forma é a pessoa compreender isso, mais presente na igreja, através da palavra, porque ela não vai entender, ela não vai compreender que todos nós somos criaturas de Deus, fomos criados por Deus. Deus nos formou no ventre da nossa mãe, de forma maravilhosíssima, teceu cada um dos nossos tecidos, dos nossos órgãos. O Senhor no Salmo 139 nos declara isso. Porém, em Cristo, o homem deixa de ser apenas criatura para se tornar filho de Deus. Quando o homem reconhece que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por ele, derramando o seu sangue, crucificado foi o seu corpo, e o reconhece a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e vive para Cristo, este homem agora deixa de ser mera criatura para se tornar filho de Deus em Cristo. Filho de Deus em Cristo. Não é no pastor, não é na igreja, não é na religião, é em Cristo. Então você não está predestinado a ser um salvo enquanto está aqui, se não for em Cristo. Todas as vezes que você peca e o diabo diz para você: acabou, Cristo se levanta e diz: eu recomeço. Todas as vezes que você pensa em falhar, em fracassar, em parar, e o diabo diz: acabou, põe um ponto final. Jesus diz: apaga o ponto final e põe uma vírgula e diz: eu vou recomeçar na tua vida. Enquanto você estiver vivo, ainda há esperança de você lutar pela sua salvação. Por isso que Paulo diz, irmãos, e eu senti de Deus ministrar essa palavra, e eu, independente da quantidade de pessoas, porque se tivesse aqui 2, 3 pessoas, eu estaria ministrando essa palavra, porque o Espírito me entregou, e eu tenho certeza que pelo menos para 1 ou 2 pessoas Deus está falando aqui hoje. Acredito que para todos até, mas Deus hoje trouxe essa palavra para dizer para você que você precisa continuar crendo e trabalhando pela tua salvação. Operando a tua salvação com o quê? Com temor e tremor. Operando, não é operando, continuidade, dia a dia, você vai trabalhar a tua salvação com temor e tremor, andando na luz, andando em espírito, para que o espírito prevaleça na tua vida e você possa ver a glória da eternidade entrando na casa do Pai. Nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Em Cristo todo joelho se dobrará e toda boca confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ao que vencer, dar-lhe-ei a coroa da vida. Ao que, igreja? Então diga para o teu irmão: trate de vencer, irmão, porque se você não vencer, não tem coroa da vida. Ah, mas eu fiz tanta coisa na igreja, eu fiz tantas boas obras, veja só. Passa um pouquinho sua Bíblia aí, por favor. Efésios 2. Olha que coisa linda para você que acha que vai ser salvo pelas obras. Versículo 8 diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras. Versículo 9: não vem das obras, para que ninguém se glorie. Não basta
ter obras, tem que ter caráter. Não basta ter caráter, tem que ter fé. Não basta ter fé, tem que ter santidade. Não basta ter santidade, tem que ter determinação em Cristo, comprometimento em Cristo. Por isso que você está aqui, por isso que você caminha esse tempo todo na presença do Senhor, porque você sabe por que está lutando. Você não está lutando por coisas perenes, por coisas, perdoe, por coisas passageiras. Você não está lutando por coisas passageiras, por coisas perenes, por coisas que são eternas, por coisas que são para a eternidade. Você não está construindo uma casa na areia, você já construiu uma casa na rocha. E para que isso, apóstolo? Está aqui o versículo 6. Para quê? Por que esta luta? Por que esta aflição? Por que esse preço? Por que esta guerra para se ver salvo? Está aqui, ó, para o louvor da sua glória, para o louvor e glória da sua graça. Todas as vezes que você vence, a graça de Deus se manifesta e Deus é louvado pela tua vida, e Deus é glorificado pela tua vida. Todas as vezes que você retorna, que você recomeça, que você se levanta, que você diz: eu não vou parar, a graça te inunda, a graça te envolve, a graça sobeja na sua vida, e o nome de Cristo é glorificado. Eu estou chegando ao versículo 14. Vou para o 9, que diz assim: descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo quem? Em Cristo, segundo o propósito de Deus. Mistério, o que é mistério, irmão? Qual é mistério? Mistério é segredo. Simples, não é? Aquilo que é segredo se torna mistério. É o que você não conhece, é o que você desconhece, e tem que te ser revelado. Se não te for revelado, é um segredo, e sendo um segredo, você fala: é mistério. Há mistérios de Deus que ainda não nos foram revelados, nossos olhos não viram, nossos ouvidos ainda não ouviram, mas há mistérios de Deus que nos foram revelados em Cristo. Em Cristo, os mistérios do Senhor estão sendo revelados dia a dia a nós. Mas o que é perfeito ainda será. Nós só veremos o perfeito quando nos tornarmos perfeitos. Só quando nos tornarmos perfeitos. E é para isso que você está aqui, dia a dia. Cada vez que você vem à igreja, que o teu corpo não quer vir, que a tua alma não quer vir, que o teu espírito te pega à força e te traz empurrando, porque é o espírito que te traz para a igreja, não é o corpo nem a alma, é o espírito que testifica com o Espírito Santo de Deus te traz para a igreja. Cada vez que você entra por aquela porta, adentra por aquela porta, você trabalha e opera a tua salvação com temor e tremor. Cada vez que você abre a Bíblia, para ler a Bíblia, para estudar a Bíblia, para ouvir a voz de Deus, você trabalha a tua salvação com temor e tremor. Cada vez que você, mesmo o corpo não querendo, mesmo os joelhos não querendo, mesmo a alma não querendo, mas o Espírito te faz ajoelhar dentro da presença do Senhor, você opera a tua salvação com temor e tremor. Ontem eu estava ouvindo mais uma vez um áudio do pastor Paulo, e ele fala sobre essa geração, que essa é a pior geração que pisou na terra, relação aos que servem a Deus. Essa geração é uma geração mais fraca, essa geração é a geração mais vil. São palavras duras, são palavras difíceis, mas verdadeiras, e eu estou incluso nessa geração. Geração, ele diz que se Deus pedir às mulheres para descer a saia
tampar as pernas se desviam. Permita a minha palavra. Se Deus pedir às mulheres para tampar os seios, elas se desviam. Se Deus pedir aos homens algo a mais, eles se desviam. Mas antes Deus pedia às pessoas para morrerem pelas bocas dos leões. E as pessoas morriam pelas bocas dos leões por causa de Deus nas grandes arenas. As pessoas eram crucificadas por causa de Deus nas grandes arenas. As pessoas eram mortas à espada por causa de Deus. Nós não estamos preparados para isso. Nós não estamos preparados para morrer nas arenas por bocas de leões. Não estamos preparados para sermos queimados vivos. A maior parte da igreja do Brasil, se vir a perseguição, nega a Jesus, porque não morre, porque não vai querer deixar um filho, não vai querer deixar um carro, não vai querer deixar uma casa, não vai querer deixar um trabalho, vai negar Jesus pelas coisas desta terra. A maior parte não vai conseguir ser engolido pelo leão. Isso é uma verdade. Ele diz que, e é muito sério, que essa geração não consegue ficar 30 minutos de joelho no chão orando. As gerações passadas ficavam horas e dias. Tiago tinha os joelhos encalejados, cheio de caroços, de tanto orar de joelho. E nós, há crentes que se desviam de Jesus por uma palavra que alguém dá, que não é uma palavra agradável. Há crentes que se desviam de Jesus porque alguém olhou indiferente. Há crentes que se desviam de Jesus porque não foi abraçado. Há crentes que se desviam de Jesus porque não teve uma oportunidade. Há crentes que se desviam de Jesus porque algumas coisas, por coisas tão pequenas, as pessoas estão se desviando da igreja, se desviando de Jesus Cristo. Essa é a geração. E a geração de jovens e adolescentes, irmãos, será que eles têm condições de conduzir a igreja se nós partirmos? Se a maior parte dos adultos, os pastores, obreiros, diáconos, levitas, os membros morrerem hoje, os adultos, será que os adolescentes e jovens estão preparados para dar continuidade à igreja de Jesus na terra? Jesus está voltando, porque na lógica humana, pelo que nós estamos vendo, não. Obreiros descomprometidos, gente que não tem mais compromisso com Deus, não tem mais compromisso com a igreja, não tem compromisso com o ministério. Olha para onde a igreja está indo, irmãos. Mas ainda há um remanescente. Ainda há um grupo pequeno que está lutando pela sua salvação. Senhor, eu fui apóstolo da sua casa. Senhor, eu fui pastor da sua casa. Senhor, eu fui diácono da sua... Eu não te conheço. Eu fui levita da sua casa. Eu não te conheço. Servo inútil e infiel. Irmãos, só pode entrar na casa de Deus, na casa celestial, quem cuidar bem da casa terrena. Nós temos aqui, eu vou até falar porque a pessoa não está, uma irmã que é doente, ela tem lúpus. Lúpus é uma doença mortal. Lúpus é uma doença que mata os órgãos aos poucos. Essa irmã já perdeu 3 membros da sua família com lúpus, mas ela dedica a sua vida aqui, ó, limpar essa igreja para nós estarmos aqui, ó. Poucas pessoas vêm ajudar. Às vezes eu chego aqui e está ela sozinha, com mais uma irmã. Se nós não tivermos atenção, zelo, como é que, pelo que é de Deus, se está nessa terra? Eu não estou falando só na questão da limpeza, dos dons, do ministério. Como é que nós vamos ter o direito de entrar e receber aquilo que Ele preparou para nós em Cristo? Operai a tua salvação com temor e tremor. Não há mais temor. E ninguém mais treme diante da presença de Deus. As pessoas entram na casa do Senhor de qualquer forma, de qualquer maneira. O pregador está pregando e as pessoas estão virando as costas, estão saindo, andando, como se qualquer um estivesse falando. Que salvação nós esperamos? Que salvação nós esperamos? Para nós refletirmos. Porque se o ano não findar,
Estamos numa expectativa de hoje estarmos aqui à noite e amanhã à noite estarmos fazendo o último culto do ano. E se não findar? E se não findar o ano? Precisamos ter a certeza da nossa salvação. Você tem certeza da tua salvação? Você precisa ter essa certeza em Cristo. E o que é que vai me dar essa certeza? Andar em Cristo, viver em Cristo, viver para Cristo, andar para Cristo. Se desprender das coisas que não te levam aos céus. Operar a tua salvação com temor e tremor. Certo? Que é em Cristo. Não é no homem, não é o que você é, no que você tem, mas é em Cristo que você vai herdar a vida eterna. Tudo que você hoje tem e o que você tem e é em Cristo. Mas o que você tem e o que você é não garante o que você será. O que garante que você será, o que você será é Cristo, é viver em Cristo, é andar em Cristo, é temer a Cristo, é adorar a Cristo, é servir a Cristo, é amar a Cristo e viver para Cristo. Ou você acha que por ser pastor de uma igreja como essa me garante para o céu? Não, o que me garante para o céu é estar em Cristo. E eu vou para a conclusão dessa palavra. Quero que você leia comigo, por favor. Versículo de número 9, novamente, o 10. Diz assim: descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Meus irmãos amados, penso eu que os anjos têm uma curiosidade muito grande e uma expectativa muito grande. Os anjos não contam a hora desse grande encontro da igreja terrena com a igreja celestial. Há uma expectativa, porque esse dia não fora revelado nem a Cristo. Há um segredo que Deus guarda no seu coração, que não foi entregue nem ao seu único Filho. Ele não revelou ao Espírito Santo, Ele não revelou a Jesus Cristo, Ele guarda. Só Ele sabe o dia em que Ele vai fazer tocar e soar a trompeta e ordenar ao Filho para buscar a igreja. Esse dia, só Ele sabe. Não deu a Cristo. Por quê? Penso eu, na minha ignorância, porque Cristo intercede por nós. Amém ou não amém? Não deu ao Espírito, porque além de Cristo, o Espírito intercede com os gemidos inexprimíveis. Certamente, isso é interferir. Por isso Deus não revela esse segredo a ninguém. Isso pode acontecer agora, no piscar de olhos. Cristo pode voltar. Como está a tua vida? Como está o teu coração? Como está a tua alma? Porque é Ele que nos sonda e nos conhece. Como está a tua mente, os teus pensamentos? Vale a pena você continuar guardando todos esses sentimentos ruins, colocando em risco a tua salvação? Vale a pena você continuar com esse comportamento, continuando colocando em risco a tua salvação? Vale a pena você continuar com esse processando essas coisas que está colocando em risco a tua salvação? Irmão, para mim não importa se eu vou passar desse ano para o outro, a minha oração constante é: Deus, livra a minha alma do inferno. É a oração do salmista: livra a minha alma do inferno, alcance a minha casa com a tua salvação. Eu não quero saber, porque se eu não passar desse ano para o outro, eu quero ter somente uma certeza:
e que estarei entrando na glória com Cristo. Essa é a minha certeza que eu quero ter dia a dia. Você está entendendo o que Deus hoje está nos falando aqui? Então, qualquer coisa que possa te impedir de entrar pela porta, porque os filhos entram pela porta, o salteador entra pela janela, os filhos entram pela porta, o que esteja te impedindo, seja o orgulho, a vaidade, seja a ignorância, a arrogância, seja o pecado, arranque, renuncie, para que você possa ter e permanecer com o teu nome escrito no livro da vida. Porque os anjos não querem ser frustrados. Eu não pretendo frustrar os anjos. Eu não pretendo frustrá-los. Paulo diz que aos que dormem, os que dormem, ressuscitarão primeiro. O mar, uma linguagem figurada, porque o mar não vai devolver o corpo. Há pessoas que pensam que o mar vai devolver o corpo. Não vai devolver o corpo. O corpo já deteriorou. Caiu no mar, a água foi deteriorando o corpo. A terra também não vai devolver o corpo. Porque a partir do momento que a terra recebeu aquele corpo, o tempo que aquele corpo está ali, o corpo vai se deteriorando. Nós já vimos, não é? Em alguns momentos, como vamos fazer um sepultamento de uma pessoa, os funcionários daquele local, daquela instituição, daquele cemitério, recolhem os ossos, às vezes porque vai ser usado o mesmo túmulo, recolhe os ossos daquele cadáver que esteve ali, e então agora recolhe, põe num saco. Alguns de vocês já viram isso, amém ou não amém? Põe num saco, e aqueles ossos são tirados dali para ser colocado, para colocar em outro corpo ali. A terra, como diz Eclesiastes, no capítulo 12, versículo 7, o pó volte à terra que o deu, mas o espírito volte a Deus. A terra vai deteriorar o corpo, e o corpo vai virar pó de novo. Se você de vez em quando suar, você passa a mãozinha no chão, um pozinho de você, porque você é terra, você é barro, ele é o oleiro. Amém ou não amém? Ele é o oleiro. E Paulo diz: os que dormem, esses ressuscitarão primeiro, e os que estão vivos serão arrebatados e se encontrarão nas alturas. Que coisa linda, que visão linda. Pense nisso agora. Você olhar para trás, só ver a roupa do irmão aí. Quantos querem ver isso? Eu não quero não. Não faça isso não. Peguei você direitinho. Você não quer ver isso. Amém? Porque se você ver isso, é sinal que você ficou. Então olha para o teu irmão e diga assim: a minha roupa vai ficar. Diga para ele assim: se você olhar para essa poltrona e não me ver mais, é sinal que eu já estou na glória. Você pode ficar em pé dando um lindo aplauso para Jesus, glorificando, exaltando e agradecendo. Mas dê um aplauso de verdade a Ele, porque é em Cristo que nós somos salvos, em Cristo que nós vencemos a morte. Aleluia! Então, irmãos, tenha essa certeza. Eu louvo a Deus pela tua vida, porque você está lutando para manter essa palavra viva e verdadeira, para fazer jus por esta palavra. Vamos orar, agradecendo porque Cristo morreu